Você já assistiu ao filme O Livro de Eli? No filme, o mundo foi destruído por uma guerra. Quase tudo acabou e Eli atravessa aquele mundo carregando uma coisa, aparentemente simples, o livro chamado Bíblia. E tem algo muito interessante por trás disso. Por que em um mundo destruído alguém arriscaria a própria vida para proteger o livro? Porque aquele livro representava uma coisa que poderia sobreviver mesmo quando todo o resto desaparecesse. Uma mensagem. E eu comecei a pensar nisso. Porque talvez a gente esteja tão acostumado com a Bíblia que não perceba o tamanho da história que existe por trás dela. Ela atravessou impérios, guerras, reis, revoluções, mudanças de costumes e continua aqui. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Será que a Bíblia que temos hoje ainda é realmente aquela que foi escrita original? E se for, o que esse livro realmente fez com a humanidade? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: a Bíblia foi copiada tantas vezes que já mudou completamente. Eu entendo essa dúvida. Porque se eu pegasse um texto hoje, mandasse alguém copiar, depois outra pessoa copiar, depois outra pessoa, você poderia pensar, uma hora isso vai dar outra coisa. Mas existe um detalhe. Nós temos muitas cópias antigas da Bíblia. É justamente por isso que podemos comparar uma com a outra. É como ter várias testemunhas contando a mesma história. Uma fala de um jeito, outra usa uma palavra diferente, outra muda a ordem com uma frase. Mas você consegue comparar todas. E é isso que os pesquisadores fazem. Um dos exemplos mais impressionantes são os manuscritos do Mar Morto. Eles preservaram textos bíblicos muito antigos. E quando esses textos foram comparados a manuscritos muitos posteriores, encontraram diferenças sim, mas também encontramos uma enorme continuidade. E isso é importante porque significa que a história não é simplesmente alguém que pegou a Bíblia e inventou outra Bíblia. É muito mais interessante. Nós conseguimos olhar para os manuscritos de diferentes épocas e estudar como o texto foi transmitido. E isso também vale para o Novo Testamento. Temos milhares de manuscritos e testemunhos antigos. Então, sim, existem diferenças. Isso não significa que a Bíblia inteira tenha sido inventada ou destruída ao longo do tempo. Agora eu quero separar duas coisas. Uma coisa é a Bíblia, outra coisa é aquilo que as pessoas fizeram usando a Bíblia. Porque uma pessoa pode pegar uma mensagem boa e fazer coisa ruim com ela. Isso acontece com qualquer coisa. Uma lei pode ser usada de maneira injusta. Uma ciência pode ser usada para construir ou destruir. Uma tecnologia pode salvar vidas ou matar pessoas. E a religião também pode ser usada de maneiras diferentes. Por isso, quando alguém olha para a história e diz: olha tudo de ruim que aconteceu em nome da religião, eu não quero simplesmente negar. Existiram coisas terríveis. Existiram perseguições, guerras religiosas, abuso de poder e pessoas que usaram a religião para controlar outras pessoas. Porque existe uma diferença enorme entre a Bíblia e a religião, que alguém construiu ao redor dela. Para mim, o Evangelho não deveria ser uma prisão. Não deveria ser uma ferramenta para controlar pessoas. Não deveria ser: faça isso porque eu estou mandando. Ou pense assim porque a minha igreja mandou. Ou você não pode questionar. Muito pelo contrário. Eu vejo a Bíblia como um convite. Venha conhecer a verdade. Estude, leia, pense, questione, conheça o contexto, procure entender. Isso é muito diferente da imposição. E pense na vida que a gente leva. A sociedade já coloca peso demais sobre a gente. Você precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar, precisa pagar contas, precisa produzir. Precisa ser bem-sucedido, precisa parecer feliz. Então você também precisa ter uma família perfeita. E quando você percebe, já está cansado e ansioso, com medo, carregando problemas da infância, problemas familiares, traumas e frustrações. Talvez você esteja olhando para esse vídeo agora pensando: eu só queria descansar um pouco. E é aqui que eu vejo uma das mensagens mais bonitas de Jesus. Jesus não chega dizendo: vou colocar um peso sobre você. Ele fala justamente sobre o descanso, sobre o alívio, sobre encontrar descanso para a alma. Paulo também apresenta uma ideia muito forte.
A fé cristã não deveria ser simplesmente uma vida de regras externas. Existe transformação interior. Existe graça, liberdade, existe reconciliação. Paulo escreve uma frase que muitas das vezes é mal compreendida. A letra mata, mas o espírito vivifica. Paulo não está dizendo que a Bíblia é ruim. Ele está dizendo que uma distinção entre uma religião baseada apenas na letra, na condenação e na tentativa humana de alcançar Deus através de regras. Ele está fazendo uma distinção entre uma religião baseada apenas na letra, na condenação e na tentativa humana de alcançar Deus através das regras. Porque você pode conhecer todas as regras e ainda assim continuar sendo uma pessoa amarga. Pode saber todos os versículos e continuar odiando ao próximo. Pode frequentar uma igreja durante 30 anos e continuar sem saber perdoar. E Jesus confrontou exatamente esse tipo de religiosidade. O problema nunca foi a verdade de Deus. O problema é quando o ser humano pega a verdade, transforma aquilo em instrumento de poder. É quando a religião começa a dizer, você precisa obedecer a mim. Quando o Evangelho diz, venha conhecer Cristo. Agora, se você é cético e pensa, mas a religião não produziu nada de bom para a humanidade. Eu quero que você olhe simplesmente a história. Hospitais, escolas, orfanatos, instituições de caridade, universidades, projetos sociais, alfabetização, assistência aos pobres, trabalho com dependentes químicos, acolhimento de pessoas em situação de rua, trabalho com presidiários e projetos em comunidades carentes. É claro que não foram apenas cristãos que fizeram essas coisas. Eu não estou dizendo isso. Mas seria impossível contar a história dessas instituições sem reconhecer a enorme participação do cristianismo. E isso continua acontecendo até hoje. Você encontra igrejas entrando em lugares onde muitas vezes o poder público não consegue chegar. É claro que não foram apenas os cristãos que fizeram essas coisas. Eu não estou dizendo isso. Mas seria impossível contar a história dessas instituições sem reconhecer a enorme participação do cristianismo. E isso continua acontecendo hoje. A Bíblia não ficou restrita somente às bibliotecas, aos seminários ou aos púlpitos. Ela entrou nas casas dos mais pobres, nos hospitais, escolas, dentro das prisões. Pense em um homem que passou anos atrás das grades. Um dependente químico que perdeu a família, a dignidade, praticamente todas as perspectivas do futuro. Em algum momento ele entra em contato com as escrituras e começa lendo. Depois começa a pensar. E muitas das vezes começa a mudar. Aquilo que começa com uma página da Bíblia pode terminar com uma família reconstruída, um vício abandonado, um casamento estruturado, um filho que volta para casa e uma vida que encontra novamente um propósito. É impossível ignorar a influência que as suas ideias exerceram sobre os indivíduos, famílias, educação e instituições ao longo da história. E existe algo ainda mais profundo. Paulo escreveu em Romanos 12:2: E não sereis conformados com este mundo, mas sereis transformados pela renovação do entendimento. Perceba, a transformação começa na mente. A Bíblia confronta nossos pensamentos, desejos, comportamentos e valores. Ela ensina o ser humano a dominar a si mesmo. Amar o próximo, perdoar, cuidar do vulnerável, buscar justiça e abandonar a vingança. Quando esses princípios são interiorizados, eles não transformam apenas os indivíduos. Famílias transformadas transformam comunidades. Indivíduos transformados transformam famílias. Famílias transformadas transformam comunidades. E comunidades transformadas podem transformar uma sociedade. Por isso a Bíblia também teve um papel importante em diferentes períodos da história. Na alfabetização, na educação, em muitos contextos. Pessoas aprenderam a ler justamente para poder ler as Escrituras. Existe uma ironia muito interessante nisso. Um livro que muitos conhecem primeiramente como objeto de fé acaba despertando leitura,
estudo, reflexão, filosofia, história e linguística. Até hoje a Bíblia é estudada por pessoas que acreditam nela e também por pessoas que não acreditam. Filósofos, historiadores, linguistas, arqueólogos e estudiosos ateus continuam discutindo seus textos. Porque, mesmo quando alguém rejeita sua origem divina, não consegue simplesmente ignorar a sua importância histórica e cultural e intelectual. Ela chama ao arrependimento. Ela oferece esperança. Ela apresenta um novo caminho. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Ela é viva, não apenas antiga. É justamente por isso que ela continua confrontando o mundo moderno. Jesus resumiu a essência da lei em 2 coisas: amar a Deus e amar o próximo. Portanto, a questão não é simplesmente perguntar o que fizeram usando a Bíblia. Também precisamos perguntar o que a própria Bíblia realmente ensina. E quando fazemos isso, encontramos uma mensagem que começa com a transformação do próprio ser humano. A grande evolução bíblica não começa derrubando governos, começa derrubando o orgulho dentro do coração. Não começa mudando o mundo exterior, começa mudando o mundo que está olhando para esse mundo. Por isso, talvez a maior evolução promovida pela Bíblia seja aquela que acontece silenciosamente. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez bom. Essa é a verdadeira revolução do Evangelho. Não simplesmente produzir um homem mais inteligente, mas produzir um homem novo. Não apenas uma sociedade mais instruída, mas pessoas moralmente transformadas.